A 778 milhões de quilômetros da Terra, se localiza um dos planetas mais fascinantes do Sistema Solar, Júpiter, o maior gigante de gás do Sistema Solar. Já exploramos até que bastante sobre seus mistérios e sabemos o quanto seu ambiente é mortal. Mas existe um corpo menor em órbita que pode ser tão hostil quanto o gigante gasoso. Io, uma pequena lua de Júpiter, que talvez de longe não tenha nada demais, mas é aí que as aparências enganam. Io está infestada de vulcões, fluxos de lava constante e radiação extremas vindas do planeta Júpiter. Não é à toa que ela também ficou conhecida como a Lua Vulcânica ou a Lua Infernal. Várias sondas espaciais já visitaram essa lua, incluindo as Voyagers. No entanto, a sonda chamada Galileu, que foi lançada em 1995 e só chegou na Lua depois de 6 anos, foi a que conseguiu obter as melhores imagens desse mundo de lava. Agora, sabemos mais sobre o mundo mais vulcânico do Sistema Solar. Eu sou Gabriel Souza e você é muito bem-vindo. E hoje vamos investigar a misteriosa lua Io. Vamos nessa! Atualmente, Júpiter mantém 92 luas em sua órbita, sendo o atual recordista pelo número de satélites. O gigante gasoso também consegue influenciar tudo no sistema através de seu campo gravitacional. É de longe o planeta mais poderoso no bairro, pois ele é o mais massivo de todos os planetas. A sua alta gravidade é a razão sobre Júpiter conseguir manter tantos objetos ao seu redor. E podemos, por exemplo, observar o poder de seu campo gravitacional em uma de suas melhores e mais misteriosas luas. A pequena Io está dentre uma das maiores luas de Júpiter, sendo um pouco maior do que a lua da Terra, e é a quarta maior lua do Sistema Solar. Io tem aproximadamente 3.643 quilômetros de diâmetro, enquanto a lua da Terra possui 3.475 quilômetros. Existem mais de 200 luas no Sistema Solar, mas nenhuma como Io, a terceira maior das 92 luas de Júpiter, atrás apenas de Calisto e Ganímedes. Embora todas as luas do nosso Sistema Solar tenham características e peculiaridades intrigantes, é difícil imaginar algo que rivalize com o caos da lua de Júpiter. Em sua superfície não há como a vida florescer, já que ela é feita principalmente de rochas de silicato e enxofre, e sua pequena atmosfera é feita de dióxido de enxofre. Isso que a torna extremamente tóxica para qualquer ser vivo. Por causa dessa composição superficial diferente, Io acaba sendo muito mais semelhante aos planetas rochosos do que outras luas do Sistema Solar. E por causa disso, também é considerada como a mais densa do Sistema Solar. De longe, você pode notar que sua superfície possui alguns tons brancos e amarelados. As partes brancas são formadas por gelo na superfície, enquanto as partes amareladas são revestidas por enxofre sólido. Sua característica mais notória na superfície são os vulcões e fluxos de lava constantes. Esses fluxos de lava são impulsionados pelo manto da Lua, que se encontra em alta atividade. Por mais que na sua maior parte ele seja rochoso, uma parte está líquida perto da crosta. Cientistas descobriram que essa pequena parte líquida próximo à superfície dá origem a um oceano subterrâneo global, feito de malta e rochas de silicato derretidas, que é conhecido como magma.
Segundo dados, esta camada de líquido fervente possui até 50 km de espessura, representando cerca de 10% do manto de Io. Mas por que Io possui um interior tão intenso? Bom, está totalmente relacionado a Júpiter e outras luas vizinhas do sistema. As forças gravitacionais de Júpiter e as interações gravitacionais com outras luas causam atrito e deformações significativas no interior de Io. É como se esses corpos estivessem em um cabo de guerra com Io, puxando-a e a empurrando-a constantemente. Isso é conhecido como forças de maré. E o aquecimento gerado internamente é responsável pelo derretimento do interior da Lua, criando um oceano de magma subterrâneo. As rochas derretidas deste oceano de magma sobem para a superfície através de aberturas vulcânicas e irrompe como lava, cobrindo grandes áreas da superfície de Io. A subida desse líquido fervente também acaba fazendo a superfície inchar até 100 metros de altura em alguns lugares da Lua. Por incrível que pareça, embora Io possa ser geologicamente ativa, por estar tão longe do Sol, suas temperaturas também podem ser extremamente baixas. Em lugares onde não há atividades vulcânicas, as temperaturas podem chegar a 163 graus negativos. Já ao lado noturno, as temperaturas caem um pouco mais, chegando a 183 graus negativos, o que é 4 vezes mais gelado do que o Polo Sul na Terra. Mas é claro que as temperaturas onde os fluxos de lava e lagos de fogo estão presentes são extremamente altas. A lava desses vulcões podem atingir 1.700 graus Celsius, cerca de 500 graus a mais do que a lava presente nos vulcões da Terra. Por curiosidade, em média, existe um vulcão a cada 150 quilômetros, e segundo estimativas, existem mais de 400 deles ativos em Io. Bom, então não é à toa que Io é verdadeiramente um mundo infernal. Por ter tantos vulcões na superfície, alguns deles acabam crescendo para tamanhos gigantescos. O maior vulcão de Io é Loki Patera, tendo mais de 200 quilômetros de comprimento, 1 milhão de vezes a área de qualquer lago de lava na Terra. Mesmo assim, é muito difícil observá-lo com telescópios da Terra. Loki Patera também é considerado como o vulcão mais poderoso de Io, contribuindo em média com 25% da produção global de calor da Lua. A pequena Io está a 420 mil quilômetros de Júpiter, então faz sentido que o gigante gasoso influencie na criação de vulcões gigantes como esse. Existe uma missão proposta para explorar um pouco mais essa lua vulcânica. A Jupiter Ice and Moon Explorer, designada por JUICE, é uma missão planejada pela Agência Espacial Europeia, que tem como objetivo chegar nas luas Europa, Ganímedes e Calisto de Júpiter. Porém, a sonda não vai passar por perto de Io, mas irá monitorar de longe e tentar compreender mais sobre suas atividades vulcânicas. A sonda foi lançada em 14 de abril de 2023 e chegará no sistema de Júpiter por volta de julho de 2031. Quanto mais exploramos o cosmos, mais aprendemos sobre a sua incrível diversidade de objetos espaciais, variando desde os mais incríveis e bonitos e, claro, até os mais perigosos. De qualquer forma, qualquer objeto celestial descoberto, seja ele um planeta ou uma estrela, ou até mesmo um minúsculo asteroide,
nos oferece uma chance de descobrir algo novo sobre inúmeros mistérios do universo. Bom, galera, muito obrigado por toda a atenção. Se gostou, então clica em curtir e se inscreve no canal, afinal ajuda bastante e não custa nada também. Valeu e até a próxima!